Gostaria de compartilhar hoje com vocês o primeiro sermão expositivo. É um esboço, é muito legal, vocês certamente vão gostar, vai edificar a vida de vocês. Fala aí para mim o que vocês têm achado dessa ideia da gente poder colocar uns esboços para ajudar aí a vocês que estão iniciando, que querem ministrar, pregar, dar alguns estudos. Olha só que legal, pessoal. Se vocês quiserem adquirir esse material e tá sempre acompanhando, eu já de início já gostaria de pedir a vocês que vocês venham compartilhar, tá? Venha se inscrever no canal. Se você não sabe, coloca aí no comentário quais são os tipos de sermões que a gente pode estar ministrando, aprendendo. Eu vou estar compartilhando com vocês, eu espero que seja para edificação da sua vida, do seu ministério, da sua igreja, e que você possa crescer em graça e em conhecimento. Vamos lá? Olha só, pessoal, que legal. Ó, a gente vai estudar a história da nossa vida, a história da humanidade. Primeiro, nós somos criados à imagem de Deus, Gênesis 1:27. Segundo, estamos à mercê da morte por causa do pecado, Romanos 1:27, ou seja, o pecado. Terceiro, somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo, em Efésios 1:7. Terceiro. Quarto, nascidos de novo pela palavra e pelo Espírito. Nós nascemos de novo, mesmo depois de mortos. Quinto, somos transformados à sua imagem, 2 Coríntios 3:18. Em sexto, entregues a quem nos redimiu, Romanos 12. Ou seja, nós somos entregues a quem nos redimiu, voltamos para Ele. E agora nós somos, no 7, nós somos felizes pela glória vindoura de Deus. Felizes pela glória. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui. Então, diante dessas anotações, nós podemos entender aquilo que Deus vai ministrar através da história da humanidade, a história da nossa vida. Vamos compreender um pouco o que era a imagem de Deus, o que é a morte por causa do pecado, como que nós somos gemidos, como é que nós nascemos de novo, como é que nós resgatamos essa imagem, como que acontece esse processo, e nós vamos ver que tudo é para a glória de Deus. Vamos lá. Assim Deus criou o ser humano. Deus criou. Isso é importante. Deus, ele criou todas as coisas. Deus criou os céus e terra. E em Gênesis 1:27 vai destacar que Ele nos criou. E Ele nos criou, não nos criou conforme as outras coisas. Ele nos criou a sua imagem, a imagem de Deus. Diferente de todas as outras criações, Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Homem e mulher, Ele nos criou. Então, as pessoas tentam dizer que nós viemos do macaco, das espécies dos homens sapiens, e por aí vem vindo, e aí são várias declarações aonde que a palavra de Deus vai deixar bem claro que Ele nos criou a imagem de Deus, em Gênesis 1:27. Estamos à mercê por causa do pecado. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Ou seja, nós vamos ver que o pecado ele entrou no mundo por causa de um homem.
que nós já vimos que foi Adão, o pecado de Adão e Eva lá no jardim. Deus havia o criado à sua imagem e semelhança, mas o homem pecou, comeu do fruto da árvore que Deus não permitia. E através desse pecado, da desobediência a Deus, ele foi expulso do jardim. E com o pecado que entrou no mundo, esse pecado também trouxe a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade. Então hoje nós nascemos em pecado, todos pecaram, exatamente pela desobediência de um só homem. Porque todos pecaram. Então não foi apenas Adão, né? A humanidade, ela se multiplicou. A gente vai ver isso lá em Gênesis, capítulo até o 5. A gente vai ver que Deus envia o dilúvio porque havia o pecado que havia se multiplicado na terra. Porque não foi somente Adão, mas todo homem que era nascido já nascia debaixo da culpa e da condenação do pecado. Nós temos que entender essa realidade que está por trás da história da humanidade, a história da vida. Somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, maravilhosa graça. Efésios 1:7. Nós somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então nós vemos que o pecado ele entrou na história do homem, na vida do homem, por causa do pecado de um só homem. Mas em Jesus Cristo, ele nos trouxe a redenção através do seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, ou seja, não é por mérito, não é por merecimento do homem, mas é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A redenção vem através de Jesus Cristo. E ele pagou o mais alto preço, que foi através do seu sangue. Ele nos remiu dos nossos pecados. Ele nos purificou. Isso não foi por mérito, não foi por merecimento, foi pela graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nascidos de novo pela palavra e pelo Espírito. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Sabemos que a morte então entrou no mundo através do pecado que deturpou, tirou a imagem do homem. E agora a única forma de nós vivermos e vivermos eternamente é através do novo nascimento. E como é que surge esse nascer de novo? A palavra de Deus vai dizer que nós devemos nascer da água e do Espírito para nós podermos viver no reino de Deus. Então, certamente, se nós não crermos na palavra e não vivermos através do Espírito, certamente nós não alcançaremos o novo nascimento. Significa que nós não nascemos de novo. Se nós andamos apenas pelos nossos pensamentos, pelo nosso conhecimento, a gente não nasceu de novo. É necessário nascer através do Espírito. Essa era a indagação de Nicodemos diante de Jesus. Fomos transformados à sua imagem. Então, depois de nós nascermos de novo, nós somos transformados, nós voltamos a nos parecer com Ele. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Agora, através desse nascimento, nós somos transformados à glória do Senhor. Nós, com o rosto descoberto, ou seja, não há mais vergonha, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. É o que o apóstolo Paulo ele vai dizer, que nós devemos ser imitadores de Jesus. Ou seja, as pessoas ao olharem para mim, para você, como olhava para o apóstolo Paulo, eles devem reconhecer em nós as ações de Jesus Cristo, de um verdadeiro cristão. Entregues a quem nos redimiu. Somos propriedades de Deus. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. E vemos que devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Então nós não podemos mais viver, ou seja, nossas vidas, a história da nossa vida, com os padrões deste mundo. Mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, a metanoia, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós só vamos entender qual é a boa, perfeita e agradável de Deus se nós nascermos de novo, nascermos da água e do Espírito. Se nós formos refletindo a imagem dele aqui na terra a todas as pessoas. Então nós vamos fazer com que todos reconheçam qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário que nós venhamos ter a nossa mente transformada, né, para que nós não venhamos mais andar como os padrões deste mundo, mas vivermos segundo a glória de Deus. Agora nós somos propriedade exclusiva deles. Depois de nós entendermos que Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, e que o pecado ele entrou no mundo, ele desfigurou a imagem que Deus colocou em nós, e com isso também entrou o pecado, mas nós conseguimos entender que Ele nos redimiu, Ele nos entregou o seu único Filho para nos salvar, e através disso vem o novo nascimento em Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que é necessário nascer da água e do Espírito, felizes pela glória vindoura de Deus, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Queridos, chegamos no último tópico, felizes pela glória de Deus. Por quê? Foi através do sangue dele, desse novo nascimento, de nós voltarmos a ter a imagem dele, que agora é pela fé que nós temos acesso a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança, meus irmãos, que glória, para a glória de Deus, da glória de Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ou seja, na era vindoura, em vivermos eternamente com Ele, retornarmos a viver um verdadeiro paraíso, retornarmos a viver
na presença, na comunhão com Ele todos os dias. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Se você ainda não faz parte da comunidade da teologia, TMB, Teologia Mais Bíblia, faça parte. Temos um canal, nós temos um grupo de Telegram, eu vou deixar o link na descrição. Temos também grupo no Facebook, no Instagram, então que você possa nos seguir, nos acompanhar nas redes sociais para ter acesso a mais conteúdos de qualidade, mais vídeo. Se você quiser pegar esse material, vou deixar o link aqui, você pode estar adquirindo esse esboço, tá ok? Deixe o seu comentário sobre um texto, sobre o que você aprendeu, o que poderia fazer para melhorar. Coloca aí seu comentário. Se você não gostou, o que nós podemos fazer para você gostar. Então, estamos aqui para fazer com que você ame a palavra de Deus. Não esqueça de ver os outros vídeos.